Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos num número reduzido. O nosso irmão Moisés está enfermo. O Alisson está sem carro. O restante não sei onde está. Que Deus possa abençoar a todos, seja de uma maneira presencial, virtual, e constranger aqueles que simplesmente trocaram o dia do Senhor por qualquer outra coisa. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema A Escada da Fé 2. Em continuidade ao tema anterior, foi-nos apresentado novos desafios a serem trilhados. Passos esses necessários para que possamos atestar ao mundo o foco e o resultado da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ter propósito. Não algo vazio, mas concreto. A nossa vida deve ser alicerçada não em nós mesmos, mas em Cristo, que é a nossa rocha. O verso que nós tratamos na semana passada foi o capítulo 1, do verso 5 ao 7, que diz: portanto, não poupeis esforços, para acrescentar à vossa fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Nós não somos chamados a subir essa escada como que estivéssemos em trevas, mas nós temos que ser iluminados pelo rigor da palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Um caminho inicialmente trilhado por Cristo. Ele foi o primeiro a trilhar este caminho e deixou para mim e para você, para que nós o seguíssemos, buscando sempre a conformação. Nós temos que tomar a forma cada vez mais daquele que era, que é e que há de vir no nosso Jesus Cristo. A palavra de hoje tem como título frutíferos ou infrutíferos. Temos falado na escola bíblica dominical bastante em relação aos frutos ruins ou aos frutos bons, dependendo de onde a nossa raiz ela está alicerçada. Então essa palavra ela vai dar continuidade a essa exposição, trazendo para nós a condição de cristãos que podem ser frutíferos como podem ser infrutíferos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Assim diz a palavra de Deus: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a sua santa, bendita e maravilhosa palavra. Queremos, Pai, ouvir a tua voz. Queremos, Pai querido, entender os teus desígnios, os teus caminhos. E para isso, Pai querido, estamos aqui. Queremos te servir com interesse de coração, e para isso precisamos ouvir aquilo que o Senhor deseja que façamos, Pai. Aleluia. Pai querido, coloca a minha vida na tua presença, pedindo a ti que o Senhor me oriente.
me guie, me abençoe, revelando, Pai querido, a mim a tua vontade e o teu querer. Oro em nome de Jesus. Amém. Frutíferos ou infrutíferos? Muitos cristãos, eles são infrutíferos. Eles recebem Cristo nominalmente, através de um culto, através de uma oração. Estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não há mudança, não há transformação. As pessoas, elas continuam as mesmas, elas continuam falando as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, e esses cristãos, eles são infrutíferos. E nós temos os cristãos frutíferos, pessoas que muitas vezes não se destacam, muitas vezes são pessoas que entram na igreja e não são reconhecidos em nada, mas são pessoas que têm dado frutos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Foi uma coisa que o Felipe falou em relação a sermos frutuosos fora da igreja. O primeiro versículo que nós vamos meditar de 3 é o verso 8, sempre se referindo às virtudes que nós já lemos. E aí ele vem falando em 2 Pedro 8, porque se possuirdes essas virtudes, a que nós proclamamos no verso 5, 6 e 7, em abundância, não sereis inúteis e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele de cara vem falando qual que é o propósito principal de você conhecer e praticar essas virtudes, é você conhecer mais a Deus. Nossa caminhada na terra tem esse propósito: conhecer a Deus, conhecer o Deus que nós servimos. Pedro diz que se possuirmos essas 8 virtudes, e se elas continuarem aumentando, nós estaremos ceifando uma abundante colheita. Mas ele não está falando de saúde, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de coisas materiais, ele está falando do conhecimento de Jesus Cristo. E nós devemos cultivar essas virtudes e vê-las crescer e se desenvolver. A nossa obrigação é pegar essas virtudes e fazê-las crescer. Nós vamos ler vários textos, fique com sua Bíblia aberta aí. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus, 11, 12 e 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E aí ele vem falando exatamente sobre a condição de você desenvolver esses frutos, para que você possa apresentá-los na volta do nosso Deus. O conhecimento verdadeiro de Cristo, ele não produz essas qualidades. Então às vezes as pessoas, elas acham que eu vou ter essas qualidades, essas virtudes que Pedro fala aqui no verso 5 ao 7, porque eu me dedico, porque eu me esforço. Não, essas qualidades elas já têm em você. Quando você confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você recebe o fruto do Espírito, que é pleno e é completo. Só que ele tem que ser desenvolvido. Então, o conhecimento de Cristo vai fazer com que você cresça nessas virtudes, e não que você as adquira. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Cada virtude, cada qualidade moral e espiritual do cristão já está dentro da nova criatura que é você. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Conforme você vai desenvolvendo essas virtudes, você cada vez fica mais irrepreensível na sua presença. Se essas coisas já existem em nós, e elas existem, nós devemos permitir que elas se manifestem e cresçam. Não há desculpa para permanecer acomodado nas realizações atuais. Muitas pessoas vivem de passado. Eu era uma bênção na igreja, eu pregava o evangelho, eu falava,
Eu orava, eu participava disso, daquilo, e hoje está paradinho. Salmo 23, ele mostra uma verdade, mas também uma tristeza para muitos cristãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a pessoa, ela senta, ela não se esforça, ela não se dedica, ela senta nos pastos verdejantes, ela fica diante de águas tranquilas e não quer sair dali, para ela está muito cômodo. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é avançar. O cristianismo é você deixar a comodidade e você partir para terras desconhecidas, para você aprender mais e alcançar outras vidas. A falta de conhecimento, de crescimento espiritual, mais do que um comodismo, é um sinal de morte. Porque quando você fica parado, como água, que deveria ser uma água viva, a sua água ela começa a ficar turva, a sua água começa a desenvolver insetos, começa a desenvolver pernilongos, começa a mostrar que aquela água não tem vida, ela é uma água morta. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 3. Isso aí. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. Quando você não cresce espiritualmente, você fica morto, você esfria e você morre. 1 Coríntios 3, verso 1 e 2 diz: Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de cristianismo, que continuam sendo carnais. Quando somos inativos e ociosos, deixamos de ser produtivos, e perante a igreja e perante a sociedade, nós somos inúteis. Para que você serve? Qual que é a sua função dentro do corpo de Cristo? Será que tem alguma valia a sua presença, a sua vinda para a igreja? Ou na sua família você faz alguma diferença? Não é isso que acontece quando todas as nossas virtudes crescem e dão fruto, especialmente no que se refere ao nosso conhecimento de Cristo. Em contraste com essa vida morta, em contraste com essa vida fria, é o desenvolvimento das virtudes de Cristo. Quando você se dedica a fazer isso, as pessoas elas são atraídas a você. Você vê que mesmo pecaminoso, mesmo com falhas e defeitos, você consegue alcançar vidas. Estava conversando com o Moisés hoje à tarde, e ele estava falando: pastor, eu não consigo entender, mesmo eu sendo como eu sou, falho e pecador, as pessoas ainda me procurando conselho, devo fazer isso, devo fazer aquilo outro. É exatamente isso, para isso que nós temos que crescer em estatura e graça. Se houver o relaxamento do nosso esforço, o cristão fica sendo como a semente que foi sufocada pelos espinhos. Mateus 13, 7. Saiu o semeador a semear. Algumas sementes caíram pelo caminho e foram roubadas pelos pássaros. Outras sementes caíram. Mateus 13, 7. Outras sementes caíram em meio aos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Que espinhos são esses? A preocupação com as riquezas, a preocupação com os prazeres da vida. Quando o seu foco ele sai da cruz e começa a ser você, essa preocupação ela vira espinho, e aquela semente que poderia dar uma árvore frondosa, ela é morta. Você se preocupa tanto com o dinheiro, você se preocupa tanto com o que as pessoas acham, com o que as pessoas pensam, com os prazeres. Eu preciso juntar, eu preciso fazer, e aí você esquece do principal. Um dos réus, eu nunca acerto o nome de um de outro aí, não precisa falar nem se identificar não. Então, assim, eu tenho desejo de comprar um carro, eu quero começar a juntar dinheiro. É um plano honrado, não há problema nenhum. O problema é se o seu foco for apenas esse. Agora eu não olho mais para ninguém. Eu vejo alguém passando uma necessidade, não, mas eu tenho que juntar o dinheiro para o meu carro, e eu tenho que juntar para o meu carro, e eu tenho que juntar. Então tem que tomar um cuidado para a gente não achar que aquele foco nosso, que é algo certo, é algo digno, nós temos que fazer os nossos planos, ele não é a coisa mais importante da vida, porque senão aqueles planos eles viram espinhos
que nos sufocam. Se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir. Eu lembro que uma vez eu atendi uma moça em que ela olhou para mim e falou assim: enquanto eu não conseguir estar recebendo o mesmo salário que eu tinha, enquanto eu não tiver aquela mesma posição social que eu tinha, eu não vou ser feliz. E o que acontece é que passou um ano, passou 5 anos, passou 10 anos, essa pessoa continua infeliz, continua aguardando, porque o foco dela não é o conhecimento de Cristo, o foco dela é a realização dos seus desejos. A citação do pleno conhecimento de Jesus Cristo é dirigida em especial para aqueles que se denominam mestres, mas são falsos mestres. São pessoas que ensinam caminhos errados, caminhos tortuosos, e eles se orgulham dizendo: eu sei tudo. Muitas pessoas se colocam como sábias de tudo. Eu pessoalmente digo que não sei nada, e a cada momento que eu caminho eu descubro que eu sei menos ainda, porque a cada momento que você passa, a cada porta que o Senhor permite que você aprende para conhecer um pouco mais dele, você percebe que você conhece nada. Que esse Deus ele é enorme, que ele é grande, e nós falamos não a um Deus maior, não a um Deus tão grande como o nosso Deus. Nós não temos noção de quão grande é esse nosso Deus. E talvez nós nos acomodemos dentro do conceito, do entendimento do Deus que nós já conhecemos, mas ele quer se revelar mais a nós. Pedro lembra seus leitores que o pleno conhecimento de Cristo pertence a um tempo futuro. 1 Pedro 1,7. Por mais que você trilhar, por mais que você se dedicar, por mais que você investir tempo no conhecimento de Deus, você nunca vai conhecê-lo na totalidade. 1 Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E no tempo da revelação é que nós vamos ter um pleno conhecimento dele. Até lá isso não vai existir. O conhecimento de Cristo, ele tem que abranger todas as áreas da sua vida. Não, Jesus Cristo é apenas para o domingo. Jesus Cristo é apenas para quando tem um enterro, ou Jesus Cristo é para quando tem um casamento, ou quando tem alguma celebração. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Não, Jesus Cristo é para essa época, é para esse momento. Não, Jesus Cristo ele tem que abranger a nossa vida como um todo. Ela tem que fazer parte quando nós vamos no mercado, quando nós estamos em casa, quando nós estamos comendo, quando nós estamos nos divertindo, quando nós estamos trabalhando. Jesus Cristo tem que fazer parte para nós, da nossa vida como um todo. Começa com o conhecimento daquele que nos chama. Nós não conhecemos e ele nos chama. Continua no conhecimento de Deus e Jesus que demanda toda a nossa vida, e finaliza na revelação dele nos últimos momentos da nossa vida. Paulo também viu que o conhecimento de Jesus Cristo deve ser tanto a raiz quanto o alvo. Você tem que ter tanto a sua raiz alicerçada em Cristo, como também ele deve ser o alvo que você deve caminhar. Você deve ser sempre Cristo como aquele que você tem que alcançar, como aquele que é o pleno, como aquele que é o exemplo, aquele pela qual você tem que olhar e buscar ser conformado com ele. Se você não tiver este alvo, você vai ficar murcho, você vai ficar estanque, você vai ficar como uma água parada, achando que aquilo é tudo a conhecer. Filipenses 3,10. Filipenses 3,10. Filipenses. É o Felipe, papai. Filipenses. Filipenses 3,10. Será, Helena, que lá na cidade dos Filipenses tinha muita gente chamada Filipe? Filipenses 3,10 diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então você olha para Cristo como modelo e você busca ser conforme a ele. O cristianismo é isso. É você olhar para Cristo e pensar: será que eu estou semelhante a Cristo? Nos meus negócios, no meu falar, no meu pensar, eu estou conforme Cristo? Já sou uma nova criatura. Isso é uma realidade. Mas você ainda tem muito caminho a trilhar. 2 Pedro capítulo 1, verso 9, é o segundo versículo, que diz: mas aquele que não as possui, possui o quê? As virtudes.
Mas aquele que não as possui é um cego, vendo só o que está perto, e está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Se apresenta então o inverso. Primeiro se fala na condição da pessoa que tem as virtudes, que busca as virtudes. Agora se apresenta a pessoa que não tem essas virtudes, que não as possui, não as busca. O lado negativo da declaração anterior, a condição de um homem que não possui todas as virtudes escritas naquela escada. A primeira observação que é feita é o homem é como que semelhante a alguém sem entendimento. João capítulo 9. João capítulo 9, verso 39 a 41. Uma pessoa que não tem as virtudes, não busca o crescimento, é uma pessoa sem entendimento. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subiste o vosso pecado. As pessoas, elas se dizem cristãs, mas não são. Elas não batem no peito dizendo que elas são miseráveis, que elas precisam do sacrifício e do amor de Cristo, e por isso elas se encontram como soberbas. Uma outra afirmação dentro desse versículo é que a pessoa que não tem as virtudes, ela deixa de perceber que está sendo guerrada, que está sendo travada dentro dela uma guerra. Há uma guerra espiritual dentro de você, que não envolve demônios, mas é uma guerra espiritual que é da sua carne contra o seu espírito. Apocalipse 3, 14. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca. A pessoa, ela não consegue crescer, ela não busca o crescimento, e o que acontece é que ela fica morna. Uma pessoa, ela pode tomar uma água quente como um chá, ela pode tomar uma água fria para se refrescar, mas se ela tomar uma água morna, ela fica com vontade de vomitar. E muitos de nós temos agido como se fôssemos cristãos mornos, cristãos que não permitem ou não lutam contra o desejo da sua própria carne e simplesmente liberam para que ela possa fazer, e acha que um dia no domingo, apenas um dia na semana, estando na presença de Cristo, ela é suficiente para resgatar, e não é. E a terceira afirmação que nós encontramos é que permanece em grande medida ainda sob o controle eletivo do Deus desse século. As pessoas que não desenvolvem, não conhecem as virtudes, elas se dizem cristãs, mas elas não são cristãs. Elas estão sob o domínio de Satanás, domínio do rei desse século. 2 Coríntios 4:4. E aí eu vou ler o início, 2 Pedro 1:9, e vou ler o verso 2 Coríntios 4:4. E diz assim: mas aquele que não as possui, as virtudes, é um cego. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A função de Satanás é fazer com que você não olhe para a cruz, que você acha que está tudo bem, e que você é o último, o melhor cristão de todos. E fazendo isso, você acha que está tudo certo, e na verdade você está caminhando para a morte. Mas por que Pedro acrescenta, vendo só o que está perto? E aí ele está fazendo um jogo de palavras bem interessante. Ele fala: mas aquele que não as possui é um cego, vendo só o que está perto. Como é que a pessoa é cega e está vendo? E aí a pessoa que é míope, com um alto grau de miopia, ela vê o que é longe e não vê o que é perto. E ele está fazendo uma comparação. O que para nós é perto? A nossa vida
terrena, material. E o que é essa longe? A vida espiritual que há por vir. Então ele fala para aquelas pessoas: olha, vocês são cegos e vocês estão vendo apenas o que está perto. Hoje pela manhã a irmã dos reis estava questionando alguma coisa em relação a profetas menores, e eu falando para ela a divisão dos profetas, onde se encaixa. E aí em especial ela estava falando do profeta Ageu. Eu falei assim: o profeta Ageu, ele está numa condição em que ele está pregando pós-cativeiro babilônico, em que aquelas pessoas, elas tinham a ordenança de Deus de reconstruírem não só mais o templo, que era santo, para eles poderem adorar a Deus, mas também a cidade de Jerusalém, que passou a ser santa. E eles começaram a se dedicar a fazer o quê? Construir suas próprias casas. E Ageu vem trazendo exatamente esse contexto. Você só está olhando o que está perante os seus olhos, e não o que está distante. Essa afirmação dá um sentido excelente, tendo em vista a imoralidade e o mundanismo dos falsos mestres, pois eles fecham seus olhos deliberadamente diante da luz. As pessoas que têm fechado os olhos para aquilo que é longe, elas fazem sabendo o que estão fazendo. Se você está na igreja, você ouve a palavra de Deus e você não aplica, você continua vivendo apenas para o seu dia de hoje, você é como os fariseus. Não acha que Deus está passando uma vista grossa? Ele está vendo que eu e você estamos deixando de dar o valor devido às coisas espirituais e olhando para as coisas naturais como se fossem mais importantes, que era exatamente o que os falsos mestres pregavam e exatamente o que os falsos mestres pregam hoje. Se você for em igrejas mega, não todas, claro, mas a grande maioria das igrejas mega, eles pregam o quê? O hoje ou o porvir? É o hoje, é a campanha, é o dinheiro, é a restauração disso, é a bênção daquilo. Ninguém fala da coisa futura, que é exatamente o que o apóstolo Pedro está condenando. Ele condena as igrejas de hoje que falam apenas em relação à prosperidade. A cegueira espiritual desce sobre os olhos que deliberadamente se desviam das graças de caráter ao qual o cristão é chamado quando chega a conhecer a Cristo, esquecendo do fato de que fora purificado dos seus pecados de outrora. Você tem esquecido onde você estava, você tem esquecido aonde você passou. Nós temos olhado para as coisas materiais e naturais como muito mais importante que as espirituais. Nós esquecemos aonde nós éramos. Alguns de vocês eu conheço um pouco mais, um pouco menos. Por que você esquece de onde você veio, de onde você foi resgatado, e você continua achando que a prioridade sua é aqui? O esquecimento, ele arruína a vida espiritual da pessoa. Cada vez mais o tempo de leitura ela fica espremido. Algo que deveria ser separado meia hora, uma hora, começa a ficar em 10 minutos, 5 minutos, e aquilo é muito difícil. Ler a Bíblia é muito difícil, orar é muito difícil. E eu sempre deixo para o segundo plano, e eu deixo para o segundo plano, e eu deixo para o segundo plano. E eu tomei uma decisão essa semana, em que até o aconselhamento bíblico das pessoas que eu estava fazendo, estava me roubando tempo. Eu defini um horário, nesse horário eu não vou marcar nada, porque eu não sei o que você quer. As pessoas, elas marcam comigo e às vezes não vão, não dão satisfação. E quando você questiona, a pessoa fala: estou com sono, estou cansado, tive uma atividade, fui lavar roupa, fui fazer... Eu não estou falando que a sua atividade é ilícita, eu estou dizendo que ela não é a principal. Ela não é algo que você deve buscar com tanta diligência dessa maneira. E a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E as pessoas, elas procuram toda sorte de coisas para atrapalhar a vida espiritual. Falava com uma moça semana que passou, ela me ligou e falou assim: pastor, nós temos um encontro tal horas, mas eu não vou poder ir. Eu falei: mas por que você não vai poder ir? Não, porque eu tenho que ver a minha carteira que está com problema. E mas se não for, você vai quando? Ela falou: na quinta. Eu falei: por que você não vai na quinta? Ela ficou sem palavras. Foi mesmo, pastor, eu vou na quinta. Mas quantas vezes a gente deixa as outras prioridades serem mais importantes do que isso? Do que o nosso relacionamento com Deus? O esquecimento arruína a vida espiritual da pessoa.
Ele exclui o passado, o esquecimento, exclui o passado e bloqueia a lembrança da graça e do amor perdoadores de Cristo. Pedro tem em mente aqui a confissão pública e os votos assumidos pelos convertidos no ato do batismo. Você fez um voto com Deus no dia do seu batismo. Você tem cumprido? Atos 2:38. E parece que essa palavra ela foi feita para o dia de hoje. Para as pessoas que estão na internet, mas deveriam estar aqui presencial. Ou não estão nem na internet, mas que de alguma maneira Deus vai alcançar. Atos 2:38 diz assim: respondeu-lhe Pedro, havia acabado de haver o advento de Pentecoste. Aqueles homens falavam que os discípulos, os apóstolos estavam bêbados. O apóstolo Paulo faz um discurso, aqueles homens olham para ele e falam assim: e agora? O que eu faço? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 22:16. Atos 22:16 diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os meus pecados, os teus pecados, invocando o nome dele. Você fez um voto com Deus, não fez um voto comigo. É como o casamento, o voto foi feito com Deus. Então eu tenho meus perrengues, meus pegas com a Rosângela, porque você pode até ter a ilusão de que nós somos um casal 20, né, que não tem briga, não tem discussão. Você não sabe de nada. Entendeu? As nossas discussões e os nossos consertos são porque nós temos um voto com Deus, não porque eu tenho um voto com ela ou ela tem um voto comigo. É o voto com Deus que tem que fazer a gente se movimentar. E o que você fez com o voto do seu batismo? Com a promessa de ter Jesus Cristo como seu Senhor, com reconhecer Deus como seu Criador e o Espírito Santo como seu ensinador e o seu consolador. Muitas pessoas esqueceram disso. Qualquer um que olhe para Jesus com gratidão por sua salvação e continue a desenvolver seu relacionamento pessoal com o Senhor, sempre se lembra da conversão e da ocasião do seu batismo. As pessoas que, diferente das pessoas do mundo, diferente dos cristãos ímpios, eles olham para o batismo como um símbolo, como uma lembrança de o que eles estão fazendo hoje é reflexo daquilo lá atrás. Graças a Deus eu posso afirmar isso, sem sombra de dúvida, para mim, que eu tenho edificado as coisas que o Senhor me tem dado lá atrás. Lá no ano de 2000, quando eu fui batizado, o meu pastor falecido, ele falou assim: você tem um forte chamado pastoral. E ele falava para mim assim: pastor, quando eu oro por você, eu choro, você vai sofrer pra caramba. E isso tem se cumprido. Hoje, acho que foi a Lu que falou comigo: poxa, é triste isso, né? Eu falei: é. Falava com a Diane hoje pela manhã, e a Diane dando testemunho, falando da dificuldade e tal. Eu falei assim: é difícil? Pois eu tenho muitos desses, em que a gente fica ali batalhando, e chama atenção, e vamos, e vai, e a pessoa não quer, e não responde, e você dá a corda. Puxa, isso é extremamente cansativo. Você não tem noção do que é o peso de você pastorear uma igreja, ainda mais uma igreja pequena como a nossa, em que o relacionamento nosso é um relacionamento pessoal. A tua dor dói em mim, o seu sofrimento é o meu sofrimento. Se fossem 100 membros, 200 membros, 500 membros, talvez eu não sentisse. Mas quando eu vejo uma pessoa que não está aqui e poderia estar aqui, o meu coração fica doendo. Eu peguei o celular e comecei a mandar mensagem: cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde você está? Por que não chega? Por que chega atrasado? Por quê? Que de tão importante tem? Que tão de importante tem? Onde ficou a promessa do batismo? Onde ficou? O batismo é o símbolo desta purificação. E a morte sacrificial de Jesus na cruz é uma realidade. Algo que deve ser lembrado da conversão e da ocasião do batismo. Efésios 5, 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26.
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E a referência é Cristo e a igreja. Ele morreu por mim e por você. O que você tem feito em relação ao noivo de Cristo? Você tem pregado a palavra? Ou você simplesmente tem sido como o cara desse versículo 9, cego, míope, só consigo olhar a conta de água de amanhã, só consigo olhar a conta do cartão de crédito de amanhã, só consigo ver o aluguel que eu tenho que pagar, só vejo isso, só vejo isso, só vejo isso. Isso é uma vida tão triste. Isso é uma vida tão triste porque eu tenho 54 anos. E aí, se eu for pensar só dessa forma, eu vou ficar olhando e falar assim: eu fiz o que na minha vida? Porque enquanto a pessoa tem 18 anos, 19 anos, 20, 25, 30 anos, aquele vigor, aquele negócio, eu vou mudar o mundo, eu vou construir. Mas e quando você vai chegando nos 50 e poucos, nos 60 anos? E eu confesso a vocês que muitas vezes isso me aflige. E tem sido uma guerra no meu coração. Porque eu tenho uma família para cuidar. Mas se eu for olhar apenas para cá, para o momento de agora, eu me desespero. Eu tenho que olhar avante. Eu tenho que olhar para trás, na época do meu batismo, onde houve uma palavra, onde houve uma promessa que ela é viva e eficaz ainda nos dias de hoje. Talvez você não tenha uma vida cristã como eu tenho de tantos anos, seja mais novo na fé, mas você também fez uma promessa. Também há uma promessa sobre a sua vida lá atrás. O que você tem feito com isso? Seus pecados de outrora seriam então aqueles que foram cometidos antes de se tornarem cristãos, cuja purificação seria uma condição essencial de serem feitos co-participantes da natureza divina. Os seus pecados foram perdoados. Aquilo que você fazia ficou para trás. Você é uma nova criatura. O homem que não faz esforço algum para crescer na graça está desfazendo o seu contrato batismal. É como se você falasse assim: aquilo não valeu de nada para mim. Aos poucos irão passar a ver Jesus, o crucificado, apenas como uma névoa. Jesus ele vai ficando distante, vai ficando distante, ficando distante, e isso é o início da apostasia. Nós temos visto a nossa sociedade apóstata. A nossa sociedade tem se afastado do Evangelho, se afastado de Cristo. Frases de Facebook têm tomado o coração dos cristãos como se fosse a regra de fé, vida e prática. Textos totalmente distorcidos. E aí a gente não lê mais as Escrituras, porque dá tempo, dá sono. Eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que trabalhar tanto. E Deus fala que a gente tem que buscar o melhor, como falou para Marta e falou para Maria. Para Maria, ele olhou e falou assim: ela pegou a melhor parte, não vai ser tirada. Enquanto você ficar correndo atrás do vento, que é exatamente o que você está fazendo, você vai continuar um eterno insatisfeito. Isso reflete em tudo. Reflete no teu amor pelas pessoas, seja casado ou não, pelos filhos, pelos pais, pelos cônjuges, pela igreja. Você fica tão autofocado nas coisas do mundo que você não consegue olhar para outra coisa. Você não consegue olhar para os pássaros, você não consegue olhar para o céu lindo de Brasília, você não consegue olhar para as flores, ou olha para as flores só apenas de uma forma comercial. Você não consegue olhar para as coisas belas do mundo, não se dedica nas coisas da igreja. Você não procura fazer algo para ser útil. Você acha que eu só tenho que continuar caminhando. 2 Pedro 1,10 é o último versículo dessa noite, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como que eu faço isso, pastor Paulo? Praticando as virtudes. Procurando cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, pois agindo desse modo não tropeçareis em tempo algum. Pedro escreve tudo isso porque vê isso entrando nas igrejas. A vida de minha e a sua, ela é suscetível a essas coisas, a nós olharmos mais para as coisas do mundo do que para as coisas eternas. É só você mesmo fazer uma análise. Qual é a diligência que você tem em leitura da palavra? Hoje,
E na época que você se converteu? Você tem lido como você lia? Você ora como você orava? Você tem feito e buscado alguma coisa? Por isso, o apóstolo Pedro, ele usa esse por isso se referindo àquilo que imediatamente acontece quando vier a cegueira espiritual. Se você se permitir não buscar ser virtuoso naquelas 8 virtudes, se você não procurar crescer em estatura e graça na presença de Deus, cada vez mais a sua miopia ela vai aumentar. Cada vez mais as coisas que são longínquas, elas vão ficar embaçadas. E por mais que você aumente o seu grau, cada vez você vai enxergar menos. E aí seu coração ele se esfria. E ele se esfria. E cada vez mais você fica um cego espiritual. 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Falei com Moisés hoje. Às vezes a gente acha que a gente está tão cristão, que a gente está tão bem, está tudo tão certo, e é nessa hora que a gente toma a maior rasteira de todas, porque a gente acha que a gente está crente demais, e na verdade nós estamos míopes. Nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Por causa dos dons maravilhosos de Deus e porque o uso desses dons leva ao conhecimento maior de Cristo, os homens devem se esforçar cada vez mais. A sua função, a sua obrigação é se esforçar. Via a irmã dos reis falando das dificuldades dela, da visão, ela está com problema de visão cega. E aí eu peço para ela ler, ela fala assim: pastor, eu não consigo ler, eu não enxergo mais. Mas ela fala assim: tem dia que a letra está tudo certinho para mim, e eu consigo ler bastantão. Tem dia que eu não consigo, mas nem por isso eu deixo de ler. Pastor, eu não leio um capítulo só. E não é porque é uma pessoa desocupada, é uma pessoa porque está olhando para o porvir, e não para o momento inicial, para o momento local. Pedro repete a exortação feita no verso 5, e ressalta a urgência da decisão de viverem apenas para Deus. Isso é algo que você tem que decidir hoje. A mudança na sua vida tem que acontecer hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, pode ser que você não desperte. Hoje a Betânia mandou uma mensagem para mim falando assim: pastor, ora pela minha irmã, faz 5 dias que ela está internada lá no box de emergência. Não sei se ela vai voltar. Não sei se ela vai ter oportunidade de ler ou de buscar mais alguma coisa. O tempo que você buscar é hoje. Não se apoie na sua idade. Talvez para os Elza e para a Luísa, fale assim: estou muito cedo, muito novo ainda. Quando eu tiver um pouco mais velho, quando eu tiver na idade da Rayane e do Felipe, beleza. Quando eu tiver na idade do André, beleza. Quando eu tiver na idade do pastor Paulo, eu vou me preocupar com isso. Pode ser que você não chegue nessa idade. Pode ser que você não chegue nessa idade. Procurar e confirmar a vossa vocação e eleição é um apelo que a fé deles seja vista através dos frutos e não apenas por meio de palavras. Chega de você falar que você é cristão apenas da boca para fora. Tiago capítulo 2, verso 18, não precisa abrir, ele fala: mostra a tua fé através da sua boca, que eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras, através da minha palavra, através da minha dedicação à leitura da palavra, através da minha dedicação em ajudar aqueles que padecem e têm fome. Eu não vejo você trazendo um saquinho de feijão, eu não vejo você trazendo um pacotinho de arroz. Será que isso é pesado demais para você? Você abrir a sua despensa e pegar um pacote de arroz? Quanto está um pacote de arroz simples, não? 20. Não, 18. Pouco? 15 reais? Depende do arroz. Não, pacote de macarrão, desculpa. Macarrão, 5 reais. 5 reais. Será que isso faz falta para você? Será que, sinceramente, você tirar um pacote, você comprar um pacote de macarrão no mercado, do mais baratinho, isso vai ser problema para você? Mas pastor, eu já dou o dízimo. Será que isso é suficiente? Comprar um saquinho de arroz daqueles pequenos de 1 quilo. Quanto que é o de 1 quilo, 2 quilos? Quanto que é? 6 reais. Isso vai pesar no seu bolso? Se você olhar lá, aquela caixa está vazia. E as pessoas da favela que estão com fome?
É assim que a gente demonstra que a gente é cristão. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Façais confirmar a vossa vocação e eleição. Mostra para o mundo que você é cristão. É através de atitudes, não é só através de palavras. Embora as boas obras sejam possíveis apenas mediante a ajuda graciosa de Deus, elas são totalmente necessárias e elas são de sua responsabilidade. Que você olhe para o próximo prato de comida, que você olhe para o seu armário e você fale assim: tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que não têm o que vestir, tem pessoas que não têm nenhum calçado. Será que eu não vou me compadecer delas? Será que eu não vou confirmar na minha vocação e eleição, sendo amante, amor, amável, aqueles que sofrem e padecem? A vocação cristã e a vida cristã caminham juntas, da mesma maneira que a leitura da palavra e a oração caminham juntos. Talvez você não esteja orando muito, porque você não lê nada. E talvez você não leia nada, porque você não está orando nada. A sua vida cristã é uma vida relegada apenas à vinda na igreja. E quase nunca você vem. Quase nunca você está presente. Tem tantas ocupações. Importante dizer que a eleição e a vocação são atos redentores de Deus. Não é algo que você consegue conquistar, é algo que você consegue desenvolver. Ele, Deus, elege o homem na eternidade. Ele chama você para dentro da comunidade cristã, dentro do tempo cronológico nosso. O homem não elege nem chama a si mesmo, por isso só Deus decreta a salvação e a eleição e o chamado do ser humano. A tarefa do homem é apropriar-se da sua salvação de modo que esteja absolutamente certo da vocação para o qual foi chamado por Deus e possa viver sabendo que é filho de Deus. E como que você vai demonstrar isso? Sendo cristão só de domingo? 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,9. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim, verso 8 primeiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você sempre foi filho dele, mas por que você não manifesta essa vida cristã através de atos? A vocação não é simplesmente um convite, é uma ordenança de Deus, uma ordenança real para que o homem obedeça. E a eleição é a evidência da graça de Deus e do seu amor para com o homem, porque você não pode fazer nada sozinho. Será que o seu coração está frio demais? Está morno demais? Está quente demais? O homem, portanto, deve se apropriar da sua eleição e exercitar as virtudes que estão em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Grave isso, coloque na tela do seu celular. Eu tenho que ser mais virtuoso, eu tenho que ser mais amável, eu tenho que ter mais conhecimento do Senhor, eu tenho que ter mais domínio próprio, eu tenho que ter mais um amor pelo meu irmão e pela minha irmã, eu tenho que ter mais piedade, eu tenho que buscar mais a Deus. Eu tenho que fazer isso. Os falsos mestres, eles se orgulhavam da sua divina vocação. Muitos cristãos acham que, porque eles se dizem e se acham eleitos, ou estão numa igreja reformada ou não, eles não precisam fazer mais nada. E eles agem como se eles pudessem pecar à vontade. Talvez você ache que você tem liberdade para fazer o que você quer. Semana passada exortei a igreja em relação a dízimos e ofertas. Isso mudou alguma coisa na sua vida? Ou foi um recado apenas de uma semana? Será que toda semana tem que se falar sobre isso? Será que a gente não pode crescer em entendimento e graça em todos os aspectos? Ou a gente tem que ficar voltando às primícias porque você continua no leite espiritual? Aqueles que se dizem mestres e são falsos mestres, eles estão loucos para pegar você como ovelhas do matador e acabar com vocês, tirar o couro de vocês.
E é isso que vai acontecer se você continuar caminhando dessa forma. Mateus 23, 4. Mateus 23, 4 diz assim, a respeito dos falsos mestres: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E eu falo com muita tranquilidade essas coisas que eu falei para você, porque esse fardo está nas minhas costas também. Eu luto como você luta, para confiar que Deus ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é o provedor, que Ele é amoroso. Todas as suas dificuldades são as minhas dificuldades, mas você tem que lutar contra isso. Eu tenho procurado lutar contra isso. Estabeleça um tempo de jejum na sua vida. Ai, pastor, é difícil, eu não consigo. E não vai conseguir nunca se não começar a fazer. Estabeleça. Vou separar um tempo de oração. Durante o meu dia de 24 horas, eu vou separar 10 minutos. Olha, esse minuto eu vou colocar o celular em modo avião. Eu vou entrar no quarto, fechar a porta e eu vou orar a Deus. É 10 minutos, mas é 10 minutos com Deus. Eu tenho procurado fazer isso. É por isso que eu tento falar com vocês com consistência, porque eu tenho procurado viver isso. Não é algo que eu falo faça e eu não faço. A gente tem o nosso horário de leitura da palavra das 6 às 6h30. Nós temos a nossa leitura da palavra das 6h30 às 7. Se você quer orar e ler conosco, leia. Nós temos a oração de quarta-feira. São oportunidades que são dadas para você. Ninguém trabalha 5 horas da manhã, 6 horas, 6h30, não trabalha. Então você tem que se dedicar ao crescimento e estatuto da graça com o Senhor. Mas eu não posso fazer nada mais a não ser me colocar à disposição de vocês. Se você confirmar a sua vocação com uma vida de acordo com essas virtudes, 2 resultados lhe seguirão. O primeiro deles, você não vai tropeçar em tempo algum. Que é isso, pastor? Quer dizer que eu não caio mais? Não é isso. Você cai, mas você levanta. Naturalmente todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Eu tropeço, eu caio. A minha vida, a minha semana é uma vida de tropeços, de olhar para a palavra e ver não cumprimento na minha vida, mas eu levanto, sacudo o pó e vou continuar caminhando. Tiago 3,2. Vamos finalizando. Tiago 3,2. Pastor Paulo, eu caio, você tropeça. Mas e os homens da Bíblia? Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ele fala assim: nós tropeçamos de tantas formas, inclusive no falar. O que Pedro quer dizer é que o cristão, ele será poupado de uma derrota final. O teu pecado, ele não vai ser cobrado como deveria ser cobrado. A comparação é tirada do andar seguro de um cavalo. Se você já andou de cavalo, você vai perceber que ou o cavalo ele trota direitinho, ou ele sai tupicando e a pessoa não consegue ficar na sela direito. Sua vida radiante deve ser a prova silenciosa da eleição divina. O fruto do Espírito através da sua vida é a maior prova que você é cristão. Por que as pessoas não reconhecem Jesus em você? Porque você não vive. Você é um cristão talvez dentro de casa, dentro de um quarto ou dentro de uma igreja, mas e o que você faz aí fora? No seu trabalho diário, como que você se expressa? O crente está firmemente fundamentado, inabalado e absolutamente certo da sua salvação, pois sabe que não pode perdê-la. Judas 24. Antes de Apocalipse. Que capítulo, pastor? Só tem um. Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, é Ele que vai confirmar e completar a obra em você.
mas você tem que fazer a sua parte. Pastor Paulo, você falou que você seguindo essas virtudes tem 2 passos. Pois é, segunda semana que vem, se Deus assim permitir. Eu acho que o peso está demais para você. Está bom para você digerir essa semana. Mas, gente, medite. Medite. Vai estar lá no site da igreja o texto para você ler. Vai estar sendo divulgado lá no teu zap. Ouça, medite. É uma palavra que você vai ter que digerir durante toda essa semana. Para que semana que vem a gente possa retomar falando sobre essa segunda condição, essa segunda ação. Mas você tem que colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, louvo o teu nome, pela tua graça e pelo teu amor. Agradeço, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos suportado. Permitido, Pai querido, que nós trilhemos o caminho da salvação em Cristo Jesus. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. O Senhor fortaleça o nosso coração, fortalece o meu coração, dos meus irmãos e irmãs, Pai, para que nós sejamos fiéis à tua palavra e possamos crescer no conhecimento de Jesus, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome por mais esse dia na tua presença. Agradecemos, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana que se inicia. Conceda-nos, Pai querido, da tua graça, do teu amor, da tua sabedoria. Que nós venhamos, Pai querido, a olhar não como cegos, mas que nós possamos buscar com diligência aquilo, Pai querido, que está por vir. E também, Pai querido, claro, aquilo que está perto. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo esteja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça.